Um dia, minhas amigas e eu reunimos também com outros amigos e saímos do bairro onde a gente mora, numa pequena cidade, no interior da Paraíba, e marcamos para a gente ir numa festa que aconteceria num sítio que ficava a mais ou menos uns 3 quilômetros de onde a gente morava. A gente se reuniu no fim de semana e estávamos todos ansiosos para poder participar daquele evento, daquela festança que acontecia sempre na data de aniversário da esposa do dono daquele sítio. E a gente tinha muita amizade com eles. A minha família, a família de alguns amigos meus também conheciam aquelas pessoas. Então toda vez que eles faziam aquela festança, eles mandavam o convite para a gente e exigiam que a gente não faltasse, que a nossa presença era fundamental e não poderíamos deixar de ir com eles naquela grande alegria que era realizada pelo menos uma vez por ano. Eles matavam um boi ali e faziam festa para a vizinhança, principalmente para as pessoas mais carentes. Eles não deixavam de convidar essas pessoas que não tinham condições e fazia a festa não somente para a esposa do dono do sítio, como também para aquelas pessoas que normalmente não teriam dinheiro para participar de uma festa tão grande como era realizada daquele jeito. A festa era muito famosa naquele lugar. Claro que era somente para familiares e alguns amigos selecionados, e também para alguns vizinhos lá do sítio. Como eu disse, as pessoas mais pobres que ganhavam o suficiente para comer o seu arroz, feijão, mas churrasco mesmo, lá de vez em quando eles poderiam comer devido ao seu salário curto que eles ganhavam. Mas aquele homem, dono do sítio, era muito bom e ele se preocupava com essas pessoas e também abria as portas lá do sítio para recebê-las juntamente com eles. E nós, que íamos da nossa vila até aquele lugar e passávamos ali a noite toda festejando e nos alegrando com todas aquelas pessoas. Os dias foram passando e nós estávamos entusiasmadas para aquele evento. Não víamos a hora de nos reunir naquela chácara, naquele sítio e participar daquela festa. Ficamos lá o ano passado e nesse ano também nós gostaríamos muito de ficar até o dia amanhecer novamente, se tudo der certo, se não chover. O ano passado não choveu, foi uma noite muito gostosa. A gente foi com charretes, 2 charretes e 2 amigos nossos foram montados a cavalo. Quando a noite chegou daquele dia, que deveríamos ir até aquele lugar, as minhas amigas vieram até o portão de casa e começaram a me chamar lá da rua: Isabela, vamos logo, senão a gente vai chegar atrasadas. E eu já estava pronta, saí correndo, me despedi da minha mãe, do meu pai e fui até o portão e lá encontrei as minhas amigas e também os meus amigos. 2 deles estavam com as charretes e nas quais nós mulheres fomos juntas com ele, 2 em cada charrete, e 2 dos outros amigos foram montados em seus cavalos. E nós seguimos por uma estrada de terra e naquela noite havia lua no céu, era uma lua cheia. Então não estava muito escuro aquele trajeto que nós precisamos fazer para chegar até a casa dos nossos amigos, onde aconteceria aquela festa, a qual a gente esperava que fosse maravilhosa quanto ao ano anterior. Mas durante o nosso trajeto, enquanto a gente estava passando numa encruzilhada, lá no meio do mato, naquela estrada de terra, nós vimos algo esquisito se movendo na beira do barranco. Até mesmo os cavalos que estavam puxando as charretes começaram a ficar meio preocupados. Eu percebi que a respiração dos animais começaram a ficar diferente. Eles batiam com as patas no chão e parecia que eles não queriam ir em frente, porque alguma coisa estava assustando eles. Mas mesmo assim, os meus amigos que estavam conduzindo a charrete incitaram os cavalos para que eles continuassem a caminhada. Quando a gente se aproximou um pouco mais, nós vimos que aquela coisa que estava caminhando na beira da estrada tinha a aparência de um homem, mas parecia um animal também. Ele estava andando com o corpo encurvado e de repente ele atravessou a rua e entrou no mato do outro lado. Eu fiquei assustada, minhas amigas também, e um dos rapazes disse que talvez fosse o lobisomem, porque
Já havia comentário de que um morador daquela região tinha visto um lobisomem uma outra vez rondando aquele lugar. Eu até pedi para que eles parassem de falar aquele negócio, porque eu tinha medo. As minhas amigas também não queriam saber de história nenhuma a respeito deste animal assustador. E nós continuamos caminhando. Poucos metros depois, nós ouvimos lá no meio do mato um uivo de algum cachorro do mato, talvez. Parecia um uivo de lobo, mas como nessa região não tem lobo, só poderia ter sido um cachorro do mato. Aquilo fez a gente até tremer, nosso cabelo até arrepiou. Mas a gente estava se sentindo seguras com os nossos amigos ali perto de nós e continuamos a nossa caminhada. Quando a gente chegou lá no sítio, a gente esqueceu daquele vulto assustador que a gente encontrou no caminho e também da conversa que nós tivemos a respeito do lobisomem. A gente só queria mesmo era se divertir. Lá naquele lugar tinha um sanfoneiro, tinha um homem tocando violão, outro tinha um pandeiro e estava realmente muito alegre o ambiente. A gente começou a conversar, dar risada, a gente dançava e durante aquelas comemorações nós ouvimos um grito que veio lá de dentro da casa. A dona do sítio, a esposa do homem que estava fazendo aniversário, foi ela que gritou. Ela saiu correndo: socorro, socorro, tem um bicho aqui, tem um bicho feio aqui atrás de casa. Alguns homens que estavam ali perto da gente se levantaram correndo, inclusive o marido da mulher que veio gritando, e eles foram ver com ela o que estava acontecendo. Então ela disse que estava na cozinha preparando alguma comida e pela janela ela viu uma criatura passando atrás da casa e a criatura olhou para ela. Ela ficou assustada, era um bicho muito feio, ela não sabia dizer o que era. Aqueles homens pegaram alguns pedaços de pau e deram a volta lá atrás da casa. Foi um pouco por um lado, um pouco por outro lado e nós ficamos lá na frente no terreiro onde estava acontecendo a festa. Ali tinha uma fogueira e a gente se reuniu ao lado daquele fogo, um lugar onde estava mais iluminado. Então naquele momento a gente ouviu gritos de homens lá atrás da casa, gritos de horror, gritos de pessoas que estavam pedindo socorro. Nós reparamos também que alguns cachorros saíram correndo e foram até aquele local e entraram na direção do mato, latindo. Mas em poucos minutos, todos aqueles cachorros que saíram em disparada atrás daquela criatura voltaram gritando e com medo, porque algo muito feroz atacou aqueles cães e eles regressaram lá para casa com medo daquilo que eles encontraram no meio do mato. Enquanto 3 homens, eu acredito que eram empregados lá do sítio, saíram correndo na direção para onde aquele bicho correu, lá no meio do mato. O dono do sítio voltou, ele e mais um companheiro dele, selaram 2 cavalos e também foram na direção de onde aquela criatura fugiu lá para o meio da escuridão. Mas não demoraram muito tempo para voltar. Em poucos minutos, acredito que em coisa de 15 ou 20 minutos, todos eles retornaram. Aqueles homens que foram na frente, que foram correndo a pé atrás daquele bicho, 2 deles voltaram machucados, eles estavam sangrando. Parecia que tiveram uma luta com aquela criatura. E eles disseram que era um lobisomem que estava assombrando aquela região. E aquele lobisomem provavelmente estava vindo do estado de Pernambuco, porque o lugar onde a gente estava, onde estava acontecendo a festa, era um sítio na cidade de Água Branca e era bem perto do estado de Pernambuco. A gente estava ali na divisa entre Paraíba e esse outro estado de onde provavelmente o lobisomem tenha vindo naquela noite. O dono lá do sítio veio conversar com a gente e disse que o que eles enfrentaram naquele momento tinha sido uma onça. Mas ficou aquela dúvida na nossa cabeça, porque o que nós ouvimos no caminho, aqueles uivos lá no meio do mato, não era de onça. Onça não uiva. Quem uiva é lobo ou cachorro do mato. Lobo não tem nesse lugar. Cachorro do mato sim. E os meus amigos disseram que lobisomem também tem uivo e bem parecido igual ao de lobo. Então nós falamos com ele que a gente achava melhor irmos embora, porque aquele lugar estava assim um pouco perigoso. E nós vimos que até
Os funcionários dele, que estavam machucados, perderam o ânimo de participar da festa. Não quiseram mais ficar ali. Todos começaram a ficar desanimados, os músicos pararam de tocar e nós vimos na cara de cada um deles a preocupação. Eles estavam com medo, lógico, nunca vimos algo parecido com aquilo. E se realmente fosse um lobisomem? E se ele estivesse revoltado? E se aquele bicho retornasse ali na chácara para atacar a gente? Poderia também, claro, ser uma onça, mas se ela chegasse ali, também era um animal muito perigoso e como ela atacou aqueles dois homens, ela poderia atacar a gente também, que estávamos reunidos ali no terreiro. Então nós decidimos ir embora. Pegamos nossas charretes, os meus amigos pegaram os cavalos e fomos embora daquele lugar. Enquanto a gente saía lá do sítio, a gente ouvia os cachorros latindo, na direção que aquela fera fugiu lá para o meio do mato. Mas nenhum daqueles animais se arriscaram a entrar naquele lugar escuro novamente.